Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office. Fique com a gente. A gente vai falar do podcast Ao Ponto. O jornal o Globo lançou em julho de 2019, portanto, vai agora prestes a completar um ano aí o podcast Ao Ponto, e é um podcast que aborda diariamente as principais notícias do Brasil e do mundo. O programa faz uma análise em profundidade dos principais assuntos do dia em áreas como política, economia, cultura e esporte, com a participação de colunistas, convidados e repórteres do jornal, enfim, quem tiver disponível. Ao Ponto também expõe bastidores da apuração das reportagens. O lançamento do podcast lá em julho de 2019 fez parte da comemoração 28 aí. Fez parte da comemoração de 94 anos da fundação do jornal. Cada episódio tem entre 20 e 30 minutos, pessoal, e vai ao ar por volta das 6 da manhã. Em plataformas como 5, olha aí, ó, uma hora mais cedo. Spotify, iTunes, TuneIn, Stitcher e Deezer. A apresentação do Ao Ponto fica a cargo dos jornalistas Carolina Moran que se fala, é francês? Moran. E ela trabalhou quase 20 anos na CBN. Né? Perfeitamente. E o nosso convidado, Roberto Maltic, trabalha na Globo desde 2010, onde já desempenhou diferentes funções, como repórter em Brasília, editor assistente da Editoria Nacional, correto, né? Perfeito. E coordenou a cobertura da Olimpíada de 2016. Isso, e fui editor de videojornalismo também já. Exatamente. Além disso, foi correspondente da RBS em Brasília por 5, 6 anos, né? Se eu não me engano. 2003 a 2007, uns 5 anos. 7 anos de preso. Vamos direto ao nosso assunto. Temos 13 alunos participando. É um pessoal que vai produzir podcast. Já está em processo de produção, Maltic. Qual é o maior desafio, Maltic, de produzir um podcast sobre jornalismo diário nesse contexto que a gente vive político e hoje de pandemia no Brasil? Olha, eu acho que o desafio é acertar a mão. O maior desafio hoje que a gente encontra é conseguir pegar um tema, porque veja bem o que acontece para produzir o podcast. A gente tem uma concorrência com o noticiário, né? A gente tem uma concorrência com a TV, com o próprio jornal, com o volume de notícias que entra. Naturalmente, não faz o menor sentido a gente tentar reproduzir simplesmente aquilo que o site está colocando. Das mesmas notícias, abordar da mesma forma. A gente tem que buscar um gancho, algum viés, algum assunto específico e entrar. Aí a gente tenta, naquele assunto, buscar o que tem de melhor. Essa é, digamos, nosso desafio principal, que vem a ser encontrar fontes que realmente vão dar conta de entregar aquilo que não está no noticiário básico e que, ao mesmo tempo, não vai fugir naturalmente dos principais assuntos do dia. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, o que a gente precisa observar? Quais são os assuntos onde existem dúvidas, existem necessidades, seja do ponto de vista de serviço, seja do ponto de vista da política, né? do noticiário mais agudo de política, de bastidores, etc. Então, essa semana a gente está bastante técnico. Assim, essa semana a gente já falou, hoje a gente fala a respeito das contabilizações de crescimento do pico de contágio do coronavírus no Brasil. Amanhã a gente vai aprofundar o tema da cloroquina, tanto do ponto de vista clínico, com um médico que trabalha em UTI, com pacientes, e com um cientista que vai falar da parte dos estudos, do quanto que essa cloroquina, de fato, ela representa algum tipo de esperança para os pacientes do coronavírus. É buscar um meio termo, respondendo a pergunta entre o que é um noticiário quente e um tema que as pessoas estejam com dúvidas. Mas afinal, essa cloroquina, ela funciona ou não funciona? Então tá, a gente vai botar um cara da UTI, mais um cara da academia, para esmiuçar esse tema. Acabou de entrar aqui o boletim epidemiológico número 7, com notícia quente. Então aqui, enquanto a gente está conversando, para vocês terem uma ideia, a fonte do Ao Ponto de ontem me manda, de hoje no caso, ontem eu falo porque eu gravei ontem, ela está aqui, enquanto a gente conversa, dizendo o seguinte, que o documento epidemiológico número 7 recomenda o fim do distanciamento social generalizado a partir do dia 13, sugere que seja aplicado de forma racional apenas nas cidades e estados onde for necessário.
E aí o cara diz que é desastre anunciado. Então, o que na verdade está ocorrendo neste momento, enquanto a gente fala, é que o presidente Jair Bolsonaro, né, entrou em acordo com o ministro Mandetta, com o objetivo do Mandetta ficar no cargo, não ter um problemão para os dois, e criaram um grande problema para a sociedade a princípio. Porque estamos nós, como sociedade, neste exato momento, quando a gente fala, assumindo o risco de ter um contágio em espiral a partir de segunda-feira. Se for olhar as recomendações do Ministério da Saúde, teremos um grande problema, porque os governadores provavelmente não vão seguir essa recomendação, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Isso vai gerar uma quizumba tremenda, uma bagunça dos infernos, e isso vai ser ruim para todo mundo, mais uma vez, a política interferindo na ciência. Esse cara que está me mandando a mensagem enquanto a gente está aqui conversando, ele é o chefe do Laboratório de Inteligência em Saúde da USP, ele é um dos nomes mais respeitados no mundo, talvez, em relação a esse tema de contabilização. Se tu for ver o currículo Lattes dele, entrar lá, Domingos Alves, físico, você vai entender do que eu estou falando. Então, o que a gente faz? A gente tenta buscar fontes boas e trabalhar muito, né, Andrei? Trabalhar desde cedo. Aí eu faço uma conferência com a Carolina Moran e com o entrevistado, ou via Embratel ou pelo WhatsApp. Aí eu estou de fone de ouvindo e estou escutando todo mundo e gravando todo mundo. Tem roteiro? Vocês partem de um roteiro pré-pronto? A gente faz o seguinte: algumas entrevistas a gente faz um nível de detalhe, o roteiro, entrevistas mais técnicas, então a gente já faz perguntas pré-estabelecidas para ter mais ou menos um caminho e para não sofrer muito na hora de decupar. Hoje, por exemplo, eu tenho que entregar um programa de 22 minutos, 23, que é a minha meta sempre. Eu tenho mais ou menos 30 minutos, 32 minutos de entrevista gravada. Eu vou ter que diminuir aí uns... vou ter que tirar uns 10 minutos de conversa. Eu já sei de quem que eu vou tirar. A gente começa, tipo, umas 9 da manhã, já tem um papo, a gente mais ou menos estabelece os temas com maior chance, aí a gente vai amadurecendo, a gente debate um pouquinho, chega lá pelo meio-dia, a gente bate o martelo, aí a gente começa a cavar mesmo as pontes. Às vezes, e muitas vezes, a gente usa repórteres especializados, até pela capacidade de comunicação. Então, por exemplo, tem alguns craques ali no jornal, tipo Ana Lúcia Azevedo, que é uma repórter especializada em saúde. E ela fala bem pra caramba, ela tem toda uma capacidade de falar. Então, a gente consegue extrair dela uma informação boa e com uma desenvoltura, porque o maior problema do podcast é quando a gente pega um cara para entrevistar, seja repórter ou não, e não o cara fala, não, até às vezes o cara é bom, mas o cara não sabe falar. Prolixo ou é envergonhado demais. E eu queria fazer uma pergunta. Claro, podem interromper aí a qualquer momento. Evelyn. Tá, não quero te interromper, mas já te interrompendo. O teu podcast, assim, são assuntos muito atuais agora com a função do coronavírus. E tu falou que os podcasts são lançados às 5 da manhã, né? Então, só que com a função de notícias e por ser muito factual, enfim, o nosso presidente, ele costuma mudar muito de opinião. Por exemplo, se hoje tu gravar um assunto que é o assunto de hoje, mas amanhã não é nada mais disso, o cara já se distorceu, ou saiu do foco, ou é outra informação. Tu lança igual, daí tu regrava dizendo que são informações de outro dia, tu não lança. Como que é pra ti e como que funciona daí todo esse teu trabalho? Qual é seu nome? Evelyn. Tudo bem? Eu sou a Evelyn. Tudo bem, Evelyn. A sua pergunta é super importante. Chega a me arrepiar essa pergunta. É muito da minha sensibilidade, da Carol, da gente escolher um tema perene. Eu vou te dar um exemplo, assim, esse assunto de agora, do distanciamento social, eu fiz ele ontem. Eu abordei ele, se vocês ouvirem o podcast de hoje, vocês vão ver que mesmo que o Bolsonaro tenha flexibilizado ainda mais, você vai no podcast, naqueles 25 minutos ali, 24 do episódio de hoje, você vai entender as consequências de uma flexibilização, não importa o que ele está fazendo. No caso da cloroquina, a gente não está para dizer em que pé exatamente está a decisão do governo, porque a gente vai correr esse risco, Evelyn, que tu acabou de mencionar. Mas a gente vai explicar o que a ciência hoje
E o que os hospitais estão fazendo em relação a ele, a essa substância. Muito embora o presidente possa sim tomar alguma atitude. Exemplo prático, a MP de socorro às empresas e de socorro ao trabalhador de carteira assinada. Para não demitir o cara, o governo põe uma parte, o empregador põe outra e o empregado continua recebendo um salário. Na semana passada, esse era um tema em expectativa. A gente sabia que a qualquer momento ia sair essa MP. A gente cogitou fazer um episódio explorando a MP sobre o que viria. E nós tomamos a atitude de não fazê-lo exatamente pelo que você falou. Porque se a gente fizesse sobre o que viria, a gente podia correr o risco de fazer um podcast sobre a mentira ou sobre algo inexistente, porque o governo poderia tomar uma decisão no sentido contrário. Então, naquele dia, a gente falou sobre as dificuldades para fazer a logística do pagamento dos R$600, que é esse socorro emergencial aos informais, aos autônomos. Então, é parte da sensibilidade, até faria parte da primeira resposta que eu dei, e isso que você perguntou. Eu também preciso lidar com esse imponderável da cabeça do presidente. Tem um exemplo que é super legal sobre esse tema, que foi no período da crise do Irã, daquela questão dos ataques e da morte do general Soleimani. A gente tinha feito um podcast falando como estava a vida em Teherã com um jornalista brasileiro chamado Renato Machado. E ele gravou conosco um podcast descrevendo como estava a vida dele. Às 9h30 da noite, 10 horas, simplesmente houve um ataque de mísseis iranianos ao Iraque, a uma base americana no Iraque. E aí complicou geral, porque já se criou um clima de guerra entre os Estados Unidos e o Irã, e o podcast já estava totalmente gravado. Aí, gente, foi um problemão, porque o que eu tive que fazer? Eu montei uma estrutura, porque a coisa não tinha um fim. Tu não sabe o que vai acontecer com aquilo. 2 horas depois, um avião caiu em Teherã e matou todo mundo. Aí era umas 11 horas da noite, mas isso que eu tô falando é uma operação de guerra. A gente combinou umas 11 horas da noite, eu mandei uma mensagem para esse repórter que estava dormindo e disse assim, olha, às 4 horas da manhã em Teherã, no Brasil, vai ser amanhã em Teherã. Eu vou ligar para você, eu vou fazer uma atualização do podcast. Eu combinei com meu colega o João Guilherme Lacerda, que monta pra gente. A gente se acordou 13 e pouco da manhã. Eu gravei a conversa com o cara, mandei pro João. O João me incorporou no episódio. E lá por volta das 6 horas da manhã, portanto, o podcast foi ao ar às 5 horas da manhã, com a informação atualizada. E aí eu falo no podcast. Tipo, naturalmente, vocês devem imaginar que esse podcast foi gravado antes de tudo isso acontecer. Então, antes de vocês ouvirem como estava a situação em Teherã, a gente vai ter um relato aqui do repórter falando como a situação ficou na última madrugada. Aí depois a gente entra no que sobrou do podcast. E isso foi muito legal. Deu uma repercussão muito legal pro podcast, mas exige um trabalho de muitas e muitas horas, né? Acho que o grande segredo tem que ralar muito e se colocar na posição do ouvinte. Acho que o grande segredo do podcast, qualquer produto que a gente faça jornalístico, ouve o que você fez, ouve o que você produziu, vê o que você produziu, esquece que foi você que produziu. Fala assim, eu sou um leitor, eu sou um ouvinte, e vê se aquilo tá bom. Aí, se não tá bom, tu tem tempo de corrigir. Pô, vai dar mais trabalho, já passou do meu horário. Aí que vem o problema do jornalismo. Então, a gente acaba tendo que furar o horário. Faz de novo. Arruma. Podcast de amanhã, a primeira entrevista com o Dr. Marcelo Calistein, chefe do CTI da Casa de Saúde São José, aqui do Rio de Janeiro. A gente começou conversando pelo WhatsApp, porque normalmente é bom. Só que o cara estava na casa dele, tinha o filho falando, o filho pequeno, etc. E aí o que aconteceu? A gente tentou uma vez, eu estava ouvindo, eu vi que teve muita falha. Eu pedi gentilmente a ele para parar. Tentamos de novo, não deu. Eu pedi para ele, por favor, ir para um outro lugar. A gente ligou via Embratel, uma ligação, uma conversa de 12 minutos, levou 30. Só que é o seguinte, vai ficar bom. Não sei se vai ficar perfeito, mas vai ficar muito melhor do que ficaria antes. Então, assim, não deixa passar. A gente tem um sentimento na hora de produzir alguma coisa
E esse sentimento é válido. Quando tu achar que isso aqui tá mal explicado, isso aqui não tá legal, faz de novo. Tudo bem? Sou a Júlia, aluna de jornalismo também. Oi, Júlia. Não, eu queria saber, assim, plataformas não de áudio, mas assim, se vai para o Instagram, se vai para site, como vocês trabalham essa divulgação além do podcast mesmo, das plataformas de áudio? A gente trabalha com Face, com Twitter e com o site do Globo. O Twitter deveria ser um pouco melhor, a gente briga muitas vezes porque eles esquecem de twittar, mas a gente trabalha com Twitter, com Face e no site do Globo e com a grande Globo.com. A Globo.com realmente, quando chama o nosso podcast, a nossa audiência pula. Infelizmente, por quê? Porque não é sempre que eles fazem isso, porque eles não têm obrigação nenhuma de fazer isso, e eles têm um produto próprio chamado O Assunto, com a Renata Lopretti, que acaba sendo o nosso concorrente. Então a gente tem uma concorrência bem pesada, que é justamente o programa da Renata, que é uma excelente jornalista de primeiríssimo nível, e que a gente precisa fazer um podcast bata de frente com dela, olha só. E que os nossos assuntos consigam ser diferentes do dela. Então, por exemplo, hoje, o nosso podcast ficou chamado Amanhã Inteira e o dela também. O nosso tratava de testagem, não, testagem foi no dia anterior. O nosso falava sobre evolução da curva e o dela falava sobre máscaras e sobre a guerra da máscara e dos respiradores que estão em falta. Então, eles conseguiram dar um espaço para o dela e um espaço para o nosso também. Fonte é Globo.com, o Google, o YouTube também, a gente faz uma ação no YouTube e às vezes dá muito certo. Via de regra não é bom, até porque não é a plataforma adequada para áudio, é mais para vídeo, mas de vez em quando estoura. A gente teve uma vez um podcast, teve uma audiência de mais de 300 mil visualizações no YouTube, o que é muito. Qual é a média, Roberto, vocês têm uma métrica? ou isso não pode? Não, isso é segredo? É segredo, mas eu posso dizer o seguinte, varia muito. A gente tem uma meta, a gente trabalha com uma meta diária, mas a gente só cumpre essa meta diária por conta da oscilação. Então, vai ter dias que a gente fica bem abaixo da nossa meta e tem dias que a gente fica muito acima, de tal forma que compensa os dias que a gente perdeu de meta. A gente tem como metrificar isso, a gente tem as ferramentas, a gente mais ou menos soma o YouTube, que é a audiência mais baixa, com o Spreaker, que pega o Spotify, o Apple, e vem um número só de downloads. Mas a gente está ficando é um giro de algumas dezenas de milhares, né, por dia. Semana passada a gente fez um com a Miriam Leitão. Ele deu uma audiência de 70 mil views. É uma audiência bem boa. Quando tem entrevistados dentro da redação, a gente vai para uma ilha pequena, que fica nos estúdios da Rádio CBN. Então, só para avisar, tem uma porrada de mensagem chegando aqui para mim. Então eu peço até desculpas que eu tô falando com vocês, às vezes, tô parando, porque tem mensagens diretas para mim aqui, pessoas me perguntando coisas e eu tô passando assim, e aí eu perco um pouco a concentração. Tem que ter uma tolerância também, porque tu tá trabalhando e falando com a gente. E eu tô um pouco atrasado com ele. É isso, é bem isso. Por exemplo, agora o médico deu uma entrevista para mim, tá ouvindo o Bolsonaro falar, que eu nem tenho, não sei o que ele tá falando, só sei que ele tá falando bastante coisa, e porque ele mandou flexibilizar mais o isolamento social a partir de segunda-feira. É uma porrada de coisa, é um monte, desculpa o termo, tem um monte de coisa chegando aí, com informação, e o médico querendo dizer coisa, reclamar. Pessoal, mais alguma pergunta? Como é que vocês estão aí? Podcast do Ao Ponto é um dos melhores podcasts de jornalismo que a gente tem. É a Folha, o Café da Manhã, o Ao Ponto, o da Lopretti, e eu acho que a gente tá uma parada assim, se for fazer diário, eu acho que para por aí, né, Maltic? O Café da Manhã, o Ao Ponto, o da Lopretti, o Assunto, o Durma com Essa, né? Eu acho que, assim, esse negócio de melhores fica na tua conta, né? Eu não vou dizer que é dos melhores. Estou dizendo que ele é dos mais... O nosso é... Eu acho que a gente faz com muito carinho. A gente faz com muita dedicação. Um podcast de referência diária, que todo mundo precisa ouvir, quem quer fazer podcast, é o do New York Times, que é o Daily. Ah, bom. O Daily é referência. Aliás, o da Renata é muito parecido com o Daily. E a gente tenta ser mais informal. Então, a gente faz um podcast, quem escutar vai ver que a gente de vez em quando brinca, a gente de vez em quando busca uma informalidade, e esse é o nosso diferencial.
Nosso diferencial é o diferencial da informalidade. Eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com a tua pergunta. Tem uma coisa chamada decupagem, que vocês já conhecem, e a decupagem é essencial para fazer o podcast. O cara fala tudo, os dois entrevistados ou um entrevistado. Não deixem, na hora de editar, de ouvir tudo que o cara disse. Tudo mesmo. Todos os detalhezinhos, no fim, no meio. Porque, às vezes, tem um detalhe legal que dá para fazer uma abertura diferente, criativa, um encerramento bacana. Alguma coisa que o cara falou no fim que tu nem se deu conta, mas depois, quando foi ouvir de novo, era interessante. Então, na hora de cortar, vale decupar no detalhe, não só em podcast, mas em vídeo, é fundamental. Vocês abrem eu faço sempre assim. um trecho, Maltic, de um entrevistado, pelo que eu vi, geralmente é isso aí, tem uma passagem marcante que ele falou ali, tem alguns que abrem dessa forma, né? Isso, a gente normalmente, via de regra é assim, a gente abre com uma fala importante, que dá um fio condutor, ou a gente faz uma bossa, uma brincadeira. Sexta-feira a gente falou com um cara da Espanha, que pegou o coronavírus. Eu liguei para ele já gravando, de propósito. Então, eu peguei a captação do som do telefone, eu peguei ele dando alô e peguei ele de surpresa. E aí, o que acontece? A gente usou aquilo como uma abertura. Na segunda-feira, a gente fez um podcast sobre ensino em casa em tempos de quarentena. Gente que estava em casa ensinando os filhos a estudar, um personagem. Então, a gente capturou esses áudios deles, a gente pediu para eles nos mandarem esses áudios e a gente fez uma construção a partir dos áudios dos personagens. Isso vai tudo para um editor e ele monta. Aí eu pego tudo isso, a gente faz um roteiro detalhado, cabeça, sonora 1, diz isso, tempo tal, abertura, sonora 2, link tal, de tanto a tanto, texto, sonora 3, sonora 4, sonora 5, daí vai para abertura, daí vai para entrevista, daí na entrevista eu mando para ele. Como a gente não tá junto, é muito mais difícil, e é por isso até que eu perco muito tempo. Eu preciso ouvir tudo, daí eu digo assim, a decupagem, 1 minuto e 22, corta de 1 minuto e 22 a 1 minuto e 36. Sim, corta porque não é você que edita, né? Então tem que estar tudo mastigadinho, né? Tem que estar tudo mastigado. Corta de 2 minutos e 40 a 3 minutos e 20. Aí eu mando em sentido inverso, para ele cortar de trás para frente, para não alterar naturalmente o TC que eu estou fazendo. Depois ele junta tudo e vê no que deu. E você revisa antes de ir pro ar ou não? 95% das vezes, sim. Ontem ele terminou muito tarde, aí eu dormi, só que aí eu acordei 6 horas da manhã, 6 e pouco, ouvi já no ar, achei uma coisa errada, pedi para ele trocar, liguei ele, embora ele tenha dormido tarde, ele foi lá, trocou e ligou de novo, e dormiu de novo. Ficar bom parece que tem que passar, tem que dar trabalho, né? Não adianta. Não vai ser fácil, nunca é fácil, né? Só se der muita sorte, né? Professora, eu tenho uma pergunta. Oi. Pode falar, Lúcia. Eu acho que eu não vou saber formular muito bem, mas eu queria saber como é que lida com a parte do áudio e a parte do vídeo, né? Não sei se vocês se gravam, como é que funciona isso? Não, vídeo a gente não tem, né? É só áudio. Sim, áudio mas tipo, para divulgação e essas coisas. Não, a gente divulga com o link do programa, né? Do episódio. Então a pessoa clica e já cai dentro do episódio. Não tem vídeo. Não, vídeo só no YouTube, que fica um vídeo parado. Fica o logo, vamos dizer assim, do programa no YouTube. Mas eu queria aproveitar mesmo que a pergunta não tenha sido sobre isso. Qualidade do áudio é um problemão às vezes. Qualidade do áudio de entrevista, como eu disse, eu pedi pro cara refazer 3 vezes o médio. É porque é difícil. Às vezes o áudio fica ruim mesmo. E aí o cara não escuta, né? Se o áudio for ruim, a pessoa não aguenta escutar nem 5 minutos, né? O que é lamentável que aconteça, mas acontece. Acontece por insuficiência técnica. E como é que está sendo pela internet agora, fazer por Skype e tal? Porque às vezes o áudio fica picotado, a gente não é o ideal, né, Maltic? Não é o ideal. Às vezes a gente consegue rebolar, o João trabalha bastante isso, dá mais grave e agudo, tenta limpar ruído de fundo. O problema é quando falha, né? É quando some o áudio, porque aí não existe o que trabalhar, né? A gente está falando de frequências de áudio, então se tu olhar no programa, aquela frequência, no momento que tem um pico, um corte, fica um buraco, não tem o que fazer. Não tem trabalho de edição, de engenharia de áudio que... Não é nem de edição, é de engenharia de trabalho técnico mesmo, é que tu consiga melhorar isso.
uma última pergunta ou vamos deixar o Maltic trabalhar, então, para fechar esse podcast aí? Alguém tem mais uma última pergunta aí? Não? Ficou legal, gente? Falei demais. O que vocês acharam aí? Ficou ótimo. Eu gostei bastante. Vai falar, Rafa? Não, eu só queria deixar meu feedback. Tá, eu também. Não, só pra dizer que a gente pôde aproveitar bastante, assim. Também conhecer um pouco mais do outro lado, né? E de como é agora essa produção pela internet também. A gente também agora não sabe como vai fazer o nosso, porque a gente tem que produzir um. É bom também acompanhar um outro lado da história que também vai ser o nosso futuramente. A dica que eu dou para vocês é assim, ó, cara, procurem gravar com o melhor captador. O áudio bem captado é o áudio bom. Não trabalhem com a perspectiva de uma edição corrigindo um áudio. Então pega um gravador bom, local silencioso, teste é fundamental, testa tudo sempre. Já que vocês têm tempo ainda, estão na faculdade, então testem. O áudio tá bom? Não sei se tá bom, vamos ver se tá bom. Vamos ouvir, vamos gravar, volta, dar play, ver se tá bom, e assim vai. Busquem sempre a excelência, né? O que eu achei interessante que é o que ele falou, assim, que tu não tem horário, né? Tu não vai deixar uma coisa ruim e voar. Então tu vai ficar até achar que tá no nível, assim, para ser divulgado, né? Porque é o teu trabalho. Começou às 9 da manhã, ele fez a primeira reunião. Agora são 9 da noite, ele não terminou ainda o trabalho dele. Então, claro que ele tem os intervalos ali, lógico, ele não está 12 horas focado, porque o tema não adianta. Ele tem que falar sobre coronavírus. Interessante aquilo que ele ainda falou, não entrou em detalhes, assim, mas falou sobre as metas, sobre views ali, né? Que no caso falou que 70 mil é um bom, assim. É ele aqui, ó, peraí, deixa eu só... E aí, meu velho, o pessoal gostou muito. Valeu, meu velho, um abração, tchau. Caiu a bateria do celular dele, gente. Coitado. De tanta mensagem que ele recebeu e falando com a gente, caiu o troço. Não saiam daí. Beleza, senhor, tá bom, valeu. Beleza, valeu. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.